dia, pessoal, bom dia, meus amigos, bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco mais uma vez. Agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma respiração que nós estamos tendo esse presente, essa oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra. Aí você se pergunta, nossa, que vida chata, que vida demorada, para com isso, gente. Olha quanta gente aí que não pode fazer nem isso, ó. Respirar tranquilamente, aliviado, sem ajuda de aparelho, sem estar no hospital, ou com uma bronquite, com uma gripe danada. Então vamos dar graças a Deus por mais um dia que estamos aqui. Bom dia, Elizabeth, domingão, e você está aí firme no Evangelho. Que bom, muito obrigado por estar fazendo parte desse trabalho, que não é meu, é nosso, que nós somos trabalhadores da última hora. Todo mundo que conhece um pouquinho da palavra de Jesus tem mais do que obrigação de partilhar. E agora partilhando também um pouquinho do Livro dos Espíritos, a codificação espírita. Quanto mais a gente conhece, menos a gente vai passar vergonha quando desencarnar, a gente vai dar menos trabalho do lado de lá. Mesmo assim, a gente vai dar trabalho pra caramba ainda, mas conhecendo um pouco, a nossa mente vai começando a despertar, quando a gente já estiver já para lá de Bagdá, e a gente vai recebendo, puxa vida, é verdade, então, vamos fazer o quê? Cair em desespero? Não, cair em oração e agradecimento, porque a vida é maravilhosa, e a vida não termina com o término da vida física, simplesmente ela se transforma para uma nova etapa, ou seja, a parte que a gente não enxerga, a parte mais sutil, mas a verdadeira vida, e continuamos da mesma forma, alegres, agradecidos. Então vamos continuando o nosso estudo. Nós paramos aqui ainda causas primárias, Livro dos Espíritos, na questão 7, que fala ainda das provas da existência de Deus. Bora lá? Bom dia, Vilma Trepicchio, você também está aí, muito obrigado por estar compartilhando esses minutinhos da manhã tão importantes para nossas vidas. Um abraço para o meu amigo César, que está lá em São Paulo. Quem sabe se não estiver vendo agora, pode estar ocupado, é uma pessoa atarefada. Assim que ele ver assistir esse vídeo, um grande abraço, saúde, paz, resignação. A palavra da moda agora é resiliência, mas eu prefiro a antiga resignação. E muita fé, que é muito importante saber que Deus está sempre no comando. O que parece para nós ruim, na verdade é bom. A gente vai entender isso um dia. Então, seguindo aqui a questão 7, que ainda fala de Deus, né? Das provas da existência de Deus. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Resposta. Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. Recordando que Deus, a definição espírita, é o que? A inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. Se na matéria já tivesse o princípio para poder começar as coisas, alguém teria que ter criado esse princípio dentro da matéria. Ou seja, a causa primária, que não foge nunca de quê? Do Criador, de Deus. Então temos aqui um comentário de Kardec, olha só. Atribuir a formação primária das coisas, ou seja, de tudo que há no mundo material, as propriedades íntimas da própria matéria, seria tomar o efeito pela causa. Pois essas propriedades são em si mesmas um efeito, que deve ter uma causa, a causa primária, né? Então, deu para entender, né? Então não tem como colocar a criação sendo criada pela própria criação, a matéria. Não é lógico isso. A questão número 8. O que pensar da opinião que atribui a formação primária de uma combinação fortuita da matéria, ou seja, o acaso? Olha só, gente, a resposta é bem clara e precisa. Outro absurdo, que o homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente. Se o acaso não pensa, não é inteligente, como que é formar coisas inteligentes? Por exemplo, água, oxigênio, matéria, planetas, constelações. Um acaso. Nada que fosse pensado para fazer todo esse equilíbrio, toda essa precisão, não tem lógica, né? Acho que até a pessoa que tem menos cultura, menos inteligência, jamais iria pensar assim. Acho que foi a Zuma que subiu aí, né? Zuma, bom dia, se foi você, dá um oi para nós aí. Estamos estudando agora, viu?
Sempre há tempo para estudar. Tem que estudar, Zuma. Não adianta não. Não dá para fugir de mim não, hein? Eu sou a mosca na sopa. Então, continuando aqui, mais um comentário de Kardec, falando sobre outro absurdo, que seria o acaso ser a formação das coisas, né? A harmonia que regula as forças do universo, a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente, se assim existisse, já não seria mais um acaso. Aí, Zuma, um abraço, filha. Tudo bom, querida? Então, não tem como ser acaso. Foi acontecendo assim, pronto. Poxa, até uma criança do século passado saberia que isso é impossível, das coisas acontecerem tão magnificamente inteligentes, prontas, árvores, pessoas, peixes, natureza, e ser obra do acaso. Assim, aconteceu, não sei como, só sei que foi assim. Lembra dessa frase? Lá do Chicó, Alta Compadecida. Eu não sei, só sei que foi assim. Então, para terminar o estudo de hoje, para partir para o Evangelho, a gente vai na questão 9. Olha lá. Onde se pode ver, na causa primária, uma inteligência suprema, superior a todas as outras? Kardec faz perguntas como se fosse nós fazendo, as perguntas mais aparentemente mais boba, né? Mas são perguntas que qualquer pessoa faria quando tivesse oportunidade de encarar um espírito de verdade, o espírito da verdade ou Deus. Por isso que as perguntas são assim, aparentemente simples, né? Onde se pode ver, na causa primária, uma inteligência suprema, superior a todas as outras? Olha só a explicação aqui, a resposta. Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Comentário de Kardec para terminar a primeira parte. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem também uma causa. E quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Essa inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Olha só que interessante, vamos supor que o homem fala assim: mas eu já fiz o clone, eu já criei já uma nave espacial para ir para outro planeta, para outra galáxia, mas foi partido da onde? Da inteligência do homem, certo? Mas quem deu a inteligência para o homem? Quem criou a inteligência do homem? A causa primária. Então não tem como dizer que o homem faz o que Deus faz. Pode até fazer, mas quem foi a causa primária foi o quê? A inteligência do homem, que foi dada pelo Pai. Então não tem como fugir que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Certinho, gente? Então, eu espero que essas 3 questões tenham contribuído bastante para a gente estar recordando e aprendendo. E qualquer dúvida, coloque no comentário que a gente vai tentar, à medida do possível, esclarecendo, nem que seja em outros dias. Então agora a gente vai já acalmando um pouquinho e vamos para o nosso evangelho, que é o foco, o evangelho diário, o evangelho da manhã, no qual todos nós precisamos estar sempre nos conectando para aprender, para nos melhorarmos e para que a gente tenha aquela resignação, aquela paz que tanto precisamos nas horas mais difíceis de nossa vida ou da vida de nossos conhecidos, amigos e parentes. Então o evangelho ainda está no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Agora está no item o Espiritismo, porque nós já falamos de Moisés, já falamos do Cristo. Quem faltou na aula, volta lá e vai ver, viu? Eu sei que tem gente que não faltou, mas quem faltou, se quiser, vai lá. Porque eu não vou dar repeteco não, mas também ninguém repete de ano. Repete de encarnação, mas de ano não. Então vamos lá. O Espiritismo. Já estamos no Evangelho, hein, gente? Quem quiser acompanhar aí, tiver Evangelho em casa, pode acompanhar.
O Espiritismo é a ciência nova, 165, 167 anos, mas ainda é nova, é um bebezinho. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Mostra-nos essa relação não mais como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até então incompreendidos e rejeitados. Por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É sobre essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Com certeza, muitas pessoas não entenderam o que Jesus falava porque não estavam prontos naquela época. E ainda hoje nós temos pessoas no nosso meio que não compreendem a simplicidade de Jesus e do Espiritismo, ainda duvidam. Mas o que acontece? As coincidências do dia a dia, que nós somos os acasos, que não são acasos, são intervenções do mundo espiritual, vão fazer que a pessoa caia na realidade e veja que não tem como não acreditar. E ainda assim, se duvidar, ela tem uns sonhos, porque muitos sonhos que a pessoa fala assim, nossa, tive um sonho tão real, eu vi isso, vi aquilo, conversei com fulano, saí correndo com medo danado, e eu acordei até suado, o coração batendo, porque isso aí foi mais uma prova para você que ainda não acredita no mundo espiritual, porque às vezes você vê um médium falando, uma mensagem, um livro, e fica, será que é verdade? Será que é assim mesmo? Mas quando acontece contigo, aí você não tem como refutar. Tem que estudar, estudar, estudar e agradecer a oportunidade de estar sendo aberto os nossos olhos, né? Então, continuando aqui. A lei do Velho Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em nenhum indivíduo, porque é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, e através de uma incontável multidão de intermediários, ou seja, de médiuns. É, de certa forma, um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que os espera. Vem abrir nossos olhos, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as mensagens espíritas, não assim tão sérias, porque tem muitas pessoas que se dizem médium por aí e acabam assustando as pessoas. Até mesmo algumas casas espíritas não estão preparadas, com médiums fascinados, pode acontecer em qualquer lugar. Então, primeiro você tem que ter a certeza que você está num lugar sério. Você tem que ter um propósito sério e você vai receber uma mensagem séria. Não acredite em qualquer espírito, mas é preciso saber se os espíritos são de Deus. Essa mensagem também está no Evangelho. João Evangelista fala bem claro. Meus filhos, não acreditei em todos os espíritos, mas antes verificar se os espíritos são de Deus. Eles são sérios, se são brincalhões, não são beteiros. Por isso que a gente precisa estudar, para poder ter essa sensibilidade de entender que às vezes brincadeiras de espíritos acontecem com a gente, assim como os seres humanos fazem pegadinhas, né? Então, toma muito cuidado com isso. O horário está terminando, deixa eu ver se dá para continuar aqui. São pedacinhos, só falta 87, mais um minutinho só. Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo diz igualmente, não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Não ensina nada ao contrário ao que ensina o Cristo. Atenção, pessoal que não é espírita, que são de outras religiões, que são cristãs, preste atenção. Quebre seu preconceito com o Espiritismo. Olha só aqui, ó. Não ensina nada contrário ao que ensina o Cristo. Se alguém falar alguma coisa que o Cristo não disse, ou que ensina algum preceito que não é do Cristo, essa pessoa não é espírita. Ela pode ser qualquer coisa menos espírita. Então, fiquem atentos para poder analisar. Entendeu? Vamos lá então, continuando aqui. Mas também, ele desenvolve, completa e explica os ensinos do Cristo em termos claros para todo mundo, o que não fora dito, senão sob uma forma alegórica. O Espiritismo vem cumprir no tempo predito
o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é a obra do Cristo que o preside, e assim como o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Por que, gente? O Espiritismo é baseado na lei de justiça, de amor e caridade. E quem preside todas essas informações que Allan Kardec colheu por vários médiuns, o Espírito de Verdade Jesus, que ficava à disposição de Kardec 15 minutos por mês. Olha só a responsabilidade de Allan Kardec, hein? 15 minutos por mês, o Espírito de Verdade vinha revisar as questões que Allan Kardec já tinha achado que estava pronta. Deu para entender a seriedade do caso? Existem muitos irmãos sérios por aí, mas infelizmente existem muitos irmãos ainda que estão querendo brincar com isso e às vezes tirar alguma vantagem pessoal, que não é o caso da doutrina espírita séria, tá bom? Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Conseguimos fazer nossos 15 minutinhos, 16, mas é muito importante que a gente está progredindo, a gente está colocando uma forma mais clara, mais precisa em nosso Evangelho, que começou com o Evangelho por causa da pandemia, e agora está vendo um estudo e o Evangelho. Muito grato a todos vocês, graças a Jesus, graças a Deus, nosso mentor espiritual, nossos amigos encarnados e desencarnados, e que possamos voltar amanhã, no mesmo horário, às 9 da manhã, enquanto tiver esse horário certinho, porque quando começar as aulas, se Deus quiser esse ano, ou se não começar depois da vacina, eu tiver começando o meu trabalho, talvez a gente altere um pouquinho o horário, mas é interessante nós não pararmos de estudar. Um abraço para todos vocês e até amanhã. Fiquem com Jesus. Muito obrigado.